Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Chegou o nosso dia, o dia de aprender mais sobre o quê? Sobre previdenciário. E eu quero te dar os parabéns por você estar aqui, porque eu sei que por você estar aqui significa que você vai chegar mais longe. Você quer ir além, quer ser um previdenciarista de sucesso. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, pois eu amo o que eu faço. Acho que vocês já até perceberam o quanto eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, quanto eu faço isso realmente com dedicação e com amor. E posso te garantir que você também pode trabalhar com o direito previdenciário, tendo confiança, tendo êxito nos seus processos. Eu sou a advogada Aleandra Almeida, previdenciarista, e hoje inicia a nossa semana do zero ao melhor protocolo previdenciário, onde vai acontecer uma série de aulas que eu vou entregar para vocês conteúdo prático altamente de valor. Nesta semana vamos falar sobre o quê? Entenda a diferença entre benefício assistencial e benefício previdenciário. Há muita confusão nisso e eu quero que você saiba distinguir, entenda a diferença entre benefícios assistenciais e benefícios previdenciários. Talvez você deve estar pensando aí, isso aí é fácil. Também nós vamos falar sobre qualidade de segurado, carência, período de graça, processos administrativos, junto a quem? Junto ao INSS, porque é no processo administrativo junto ao INSS que é a nossa porta de entrada para pedirmos o benefício para o nosso cliente. Também nós vamos conversar sobre quais as documentações que deve ser juntado para cada pedido, pois cada pedido tem a sua documentação específica. Cada um requer especificadamente o seu conjunto de material, de o quê? De documentação, mesmo sendo no administrativo ou sendo judicial. Quando se deve insistir no processo administrativo? Esse assunto ele precisa ser trabalhado e precisa ser abordado, porque nós temos que entender que a porta de entrada ela é no administrativo, mas não necessariamente tem que ficar só ali no administrativo. E você precisa entender e realmente compreender quando é muito bom, quando deve-se insistir, permanecer ali no administrativo. Ou quando você entendeu, já deu, vou para o judicial. Quando não compensa insistir, quando não compensa ficar patinando, protocolo judicial, muitas pessoas, muitos advogados têm esse medo. Mesmo sendo advogado, mesmo escolhendo direito, mesmo se preparando 5, 6 anos na faculdade, ainda tem medo do judicial. E eu quero que você largue esse medo. Eu quero te preparar tanto para o administrativo quanto para os processos judiciais. Não faz sentido um advogado ter medo do judicial. Não faz sentido. E neste caso, são outras documentações. São uma documentação específica para o judicial. Então, tem diferença entre o administrativo e o judicial? Tem diferença. E nós vamos aprender isso nessas aulas. Quando não compensa eu ficar lá no administrativo e por essa forma eu vou então judicializar esse processo. Por quê? Porque você vai ter maturidade para entender quando já pode protocolar esse processo.
Hoje nós vamos tratar sobre a diferença entre benefício assistencial e benefício previdenciário. É necessário que você entenda muito a sério essa diferença, porque ela vai fazer total separação entre as crianças, os meninos e os adultos no previdenciário. Não tem esse ditado? É aqui que a gente vê a diferença entre os moleques dos homens? Então, é aqui que a gente vai fazer essa separação e nós vamos entender que nós já estamos o quê? Maduros para compreender o que é processos, benefícios assistenciais e benefícios previdenciários. Mas por que, profa, você fica insistindo? Você vai ver porque eu fico insistindo em que você saiba distinguir, separar esses dois benefícios. Porque o primeiro passo é dominar o previdenciário e distinguir essa diferença. Mas você só vai conseguir dominar o previdenciário se você conseguir separar aí na sua mente. Por quê, gente? Primeiro a gente tem que entender aqui. Primeiro nós temos que compreender essa separação, para depois a gente transmitir isso com qualidade, com segurança para o nosso cliente. E posso te afirmar que o cliente percebe quando a pessoa ela tem confiança, quando a pessoa ela tem domínio total no que está fazendo e quando a pessoa está inseguro. O cliente entende, é perceptivo. Talvez você pode estar pensando, é fácil saber sobre benefício assistencial e benefício previdenciário. Quem é que não sabe sobre isso? Mas veja só, Mário, ele mora no sítio a vida toda e ele tem 23 anos de idade. Ele tem o quê? Ele tem síndrome de Down e ele agora vai requerer o benefício para Mário. Então, vamos ver aqui. Então, Mário, ele tem 23 anos e ele mora no sítio. O Mário, ele tem síndrome de Down. Ao requerer o benefício para o Mário, qual benefício você iria requerer? Aposentadoria por idade. Por quê? Porque Mário tem 23 anos e ele mora no sítio. Você iria pedir para Mário um BPC ou, já que é um benefício assistencial, ou você pediria para Mário um benefício por incapacidade permanente. Mário, ele mora no sítio, ele tem 23 anos. Você pediria para ele uma aposentadoria por idade, já que ele tem o quê? Qualidade de segurado por ele morar no sítio? Você pediria para ele um BPC, porque apesar dele morar no sítio, Mário não tem qualidade de segurado? Não tem qualidade de segurado? Ou você pediria para ele, então, um benefício por incapacidade permanente? Começaria aí com auxílio doença e depois pediria um auxílio por incapacidade permanente. Qual desses três você acha que Mário se encaixa? Agora, eu quero falar com você sobre a Márcia. Nós vamos chamar agora a nossa cliente Márcia. A Márcia, ela é casada com o José. Vamos chamar a Márcia aqui. Márcia tem um cabelinho bem bonitinho. E a Márcia é casada com o José. Eles se casaram. Estão de mãozinha dada aqui. A Márcia, ela mora na linha 605, mora no sítio também. Na linha 605 do quilômetro 3. Quilômetro 3. Esse sítio é da sua propriedade. São propriedade dos dois.
Márcia, ela trabalha como salgadeira em uma lanchonete na cidade. Então, ela vai para o trabalho na lanchonete na cidade. Ela não trabalha com o José lá no sítio, ela trabalha na cidade. Ela tem o quê? A sua CTPS assinada. Ela trabalha de carteira de trabalho, tudo assinadinha, no valor de R$ 1.500. R$ 1.500 ela recebe mensalmente. No momento, ela foi despedida, ela está desempregada. Ela está desempregada há 11 meses. Desempregada. Ela foi mandada embora. Agora, ela desempregada, o que aconteceu com a Márcia? A Márcia, ela ficou doente. Ela ficou doente, ela tá tristinha, ela ficou doente. E ela precisa de fazer um protocolo, ela precisa fazer um pedido junto. Primeiro nós aprendemos que o quê? Que a porta de entrada é o INSS. Então ela precisa fazer um pedido junto ao INSS. Agora eu quero que você, olhando para essa situação, Márcia, que ela mora na linha 605, no quilômetro 3, na sua propriedade, casada com o José, ele é trabalhador rural. Esse rural tá ruim. Rural. Então, ele tem a qualidade de segurado e você, ao requerer o benefício para a Márcia, você sendo advogado, eu sempre vou falar no masculino, tá? Advogado ou advogada da Márcia, qual seria o pedido para a Márcia? Seria... aqui... Nós pediríamos para a Márcia um BPC, já que ela está o quê? Desempregada. Desempregada. Ou nós pediríamos para ela um benefício por incapacidade, benefício por incapacidade temporária. Um auxílio doença, mais popular, auxílio doença. Ou nós pediríamos para Márcia um benefício por incapacidade temporária, um auxílio doença rural. E aqui então nós podemos colocar urbano. Já que ela mora no sítio, então, benefício por incapacidade urbano, ou benefício por incapacidade temporária, mas agora neste caso, rural, porque ela mora no sítio, já que ela tem a sua CTPS assinada. Márcia está tão doente que a gente poderia pedir para ela, então, ou de repente uma aposentadoria rural, já que ela mora no sítio, e então ela teria qualidade segurada, já que ela está desempregada há 11 meses, ela teria qualidade segurada, ela mora lá no sítio, ou nós pediríamos para ela um benefício por incapacidade, permanente. Rural ou urbano? Então, aqui, rural ou urbano? Veja só quantas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu tenho que contar esses dois aqui. 6 possibilidades para a gente pedir um benefício para Márcia, que estaria nessa situação aqui.
Márcia é casada com José, está doente, trabalha. O José é trabalhador rural, a Márcia mora na linha 605, mas ela trabalhava de carteira assinada na cidade, ganhando R$ 1.500, e agora ela está há 11 meses desempregada e está doente. Então, se você entende bem sobre benefício previdenciário e benefício assistencial, você que está me ouvindo agora, teria alguma dúvida na hora de requerer estes benefícios? Observaram que não é tão simples assim como a gente pensa? Requer realmente um domínio do assunto? Porque, gente, são essas demandas que vão aparecer para vocês. Não são aqueles clientes que vão chegar, eu não trabalho, eu estou doente, tenho laudos bons, estão aqui, eu já sei que aquele cliente é um cliente para BPC. Ou, não, eu sou trabalhador rural, nunca tive vínculo com a empresa, nunca saí do sítio, tem toda a documentação aqui, então essa pessoa seria um benefício por incapacidade ou uma aposentadoria, a depender da idade. Não, esses casos aí vai aparecer um entre 20 para você, entre 30 talvez. O que vai aparecer são casos assim, em que a pessoa mistura tudo. E aí você, como advogado, que milita bem do assunto, vai ter que separar e vai ter que distinguir qual é o melhor benefício para aquele cliente. Por quê? Porque depende de outras coisas, como o quê? Qualidade de segurado, saber se ele está ainda na carência, saber o período de graça para essa pessoa. E se você tem essas dúvidas, você está onde? No lugar certo. Porque é aqui que eu vou responder e vou tirar todas essas dúvidas. É aqui que você vai encontrar as respostas para todas essas perguntas nessa semana no nosso evento. Eu vou te mostrar o passo a passo do previdenciário, com estratégias e técnicas que eu uso no meu dia a dia. Esses casos são casos que acontecem aqui no meu dia a dia. Eu mudo só o nome, mas são casos reais em que eu me deparo com eles todos os dias, para que assim você também possa tornar-se um profissional muito importante e muito bem remunerado no direito previdenciário. E se tem alguém aqui se perguntando, será que essa aula é para mim? Sim, essas aulas, elas são para você que é advogado e que acabou de se formar e que não sabe em qual área atuar. Eu conheço muitos advogados que saem da faculdade já com algo em mente. Meu esposo mesmo, quando saiu da faculdade, ele queria ser o quê? Criminalista. Ele tem medo de trabalhar com penal, a depender da faculdade. Se a faculdade ela tem uma boa banca, bons profissionais, bons professores, aqueles que são ferrenhos, que são difíceis de passar naquela matéria, no penal, então aquela faculdade, ela geralmente, ela tende a formar bons advogados criminalistas. Mas, de repente, tem faculdades que os professores mais ferrenhos são os trabalhistas. Então, aquela faculdade tende a formar mais profissionais, o quê? Da área do trabalho. E assim vai na área da família, em todas as áreas. No direito do consumidor, vai depender muito dos professores, aqueles que a gente mais admiram. E às vezes os profissionais saem da faculdade, então com aquela mentalidade, eu quero ir para essa área. E ao se deparar no dia a dia, no mundo real, você entende, você parece que bloqueia, né? Se bloqueia e não consegue abrir a porta que você visualizou lá na faculdade. E de repente você se vê. E agora? Para qual área eu vou? Para que lado eu vou? Então, eu encontro muitos advogados que estão, sim, querendo chegar na área do direito previdenciário porque formou um sonho que não foi possível de ser concretizado. Por outro lado, nós temos muitos advogados que
saíram da faculdade e ainda não sabem nem o que fazer, pensando num concurso público, pensando que estudar. Não tem aquela história, gente, que a gente já entra na faculdade querendo ser o quê? Juiz. Lá no meio do período a gente quer ser promotor. No final do período a gente quer só passar na OAB e dar glória a Deus porque passou na OAB. E às vezes eles saem assim, sem saber para onde ir. Abre o escritório e pensa assim, o que apareceu eu vou ter que pegar no início. O que aparecer eu vou pegando e depois eu vejo em qual área seguir. Mas tem aqueles também que já saem de olho no previdenciário. Eu quero atuar no direito previdenciário. E eu posso garantir para você que de 90 profissionais, 90%, 100% dos profissionais hoje que saem das faculdades, 90% deles pensam em atuar no direito previdenciário, porque agora é a área da vez. É a área que está muito em evidência. E todo mundo pensa em atuar no direito previdenciário focando naquele vô, naquela avó, na mãe, no pai, no tio que está doente, que quer uma aposentadoria, que não sabe o que fazer. E pensa, muitos moram em locais pequenos, eu moro na linha, eu conheço muito parentes nas linhas e um vai indicando para o outro. E quando chega na realidade, se depara que ele não sabe nem distinguir qualidade de segurado entre benefício assistencial e benefícios previdenciários. Eu mesmo já contei várias vezes para os meus alunos de clientes que não estão preparados. O cliente tinha todos os requisitos para um BPC, mas procurou um advogado generalista, um advogado que não tinha uma especificação, uma maturidade no direito previdenciário. E esse advogado, por não estar preparado, desestimulou o cliente, dizendo que aquele cliente nunca iria conseguir se aposentar. É claro que não vai conseguir se aposentar. Isso não significa que aquele cliente não pode ter um benefício assistencial. Por outro lado, já me deparei com absurdos, tipo, o cliente chegou e tem uma pensão por morte e agora quer passar aquela pensão por morte, ele já é receptor. Ele é o quê? Ele é uma pessoa em que ele dependia, ele era um dependente de outra pessoa. E aquela pessoa faleceu e agora ele quer passar aquela pensão por morte que a mãe recebia para ele. Se a mãe do seu cliente recebia uma pensão por morte, né? Vamos colocar aqui, Dona Maria. Ela recebia uma pensão por morte, Dona Maria, bonitinha. Vamos fazer até uma sainha e uma blusinha para Dona Maria. Ela recebia uma pensão por morte do senhor Sebastião. Sebastião e aqui a Dona Maria. Sebastião. E o seu Sebastião fez o quê? Ele faleceu, então ela recebia a pensão por morte dele, porque ele era segurado do INSS, tinha qualidade segurada. E ela é o quê? Ela é uma dependente. Ela é esposa, dependente, mas a Dona Maria, ela tá muito doentinha, ela tá muito ruinzinha, ela tem muitos anos, ela está com 104 anos. E a sua filha, Laura, cuida dela. Só que a Laura, ela não tem nenhuma deficiência mental, ela já tem aqui 47 anos de idade. Ela não tem nenhuma deficiência mental, ela é casada, tem filhos, mas ela cuida da mãe porque ela é a única cuidadora da mãe. E esse salário, essa pensão por morte de salário mínimo da Dona Maria ajuda muito a Laura. E a Laura não pode trabalhar fora porque ela cuida da Dona Maria, que é sua mãe o tempo todo. Só que a Dona Laura veio fazer o quê? A Dona Maria, perdão, ela veio a falecer também.
E agora a Laura, ela quer saber se ela pode ficar com a pensão da Dona Maria, já que ela tem 47 anos de idade, ela nunca trabalhou por sempre cuidar da Dona Maria o tempo todo, que recebia a pensão do senhor João. Todos dois faleceram e agora a Dona Laura quer receber essa pensão, ficar com essa pensão da Dona Maria. Dona Maria tinha qualidade segurada? Não, ela só era uma dependente. E o que acontece? A gente sabe que isso não é possível. Por que não é possível? Porque pensão não gera pensão. Pensão não gera pensão. Benefício gera pensão. Ei, mas eu coloquei um mais, um menos aqui, aí ficou ruim, né? Benefício gera pensão. Benefício gera pensão. Porque tem alguém que está pagando, alguém que tem qualidade de segurado. Então, ele transferiu para o seu dependente uma pensão. Mas pensão não gera pensão, porque aqui a pessoa ela é um receptor de alguém. Ela recebe de alguém, ela não paga. Se ela pagasse, aí ela geraria uma pensão, mas não porque ela é uma beneficiária, porque ela também tem qualidade de segurado. E pode. A pessoa que ela recebe, ela também pode pagar. Viu? Entenderam? Como é cheio de análises que a gente tem que ter? É cheio de problemas que a gente tem que resolver? E quando o seu cliente ele não entende, ele vai a um advogado, e o advogado não é especialista na área, e o advogado fala então que ele pode, não, eu vou conseguir para você, eu vou conseguir uma pensão, a pensão da sua mãe pode passar para você sim. E aí, minha gente? E aí? Aqui no meu escritório, eu transferi uma pensão de uma pessoa para outra. Ai, meu Deus, você falou que não podia. Mas aí, como no português tem as suas exceções, a gente tem as exceções também. Mas como assim? Então, eu tinha um cliente chamado Malaquias. Será que eu vou conseguir colocar aqui? Malaquias. O senhor Malaquias, ele tinha qualidade de segurado especial, ele era o quê? Seringueiro. Ele era seringueiro. O senhor Malaquias, sendo seringueiro, ele deixou a pensão para Dona Júlia. A Dona Júlia recebia a pensão por morte do senhor Malaquias. A Dona Júlia recebia pensão por morte do senhor Malaquias. Toda vez que a gente coloca um bonequinho, a gente dá vida ao nome. Eu gosto disso. Então, a senhora Júlia, ela tem uma filha chamada Esther. A Esther tem 24 anos. Então, como foi possível isso? Porque a Esther, ela tem deficiência mental. Ela é deficiente mental. Ela é curatelada. A Dona Júlia pediu só o benefício para ela, só ela recebia. Ela não dividiu com a Esther. A Esther, a Dona Júlia, agora veio a falecer e agora nós queremos a pensão para a Esther. Mas de quem que eu quero essa pensão? Eu não quero a pensão da Dona Júlia. Eu quero a pensão que a Dona Júlia recebia, porque a Esther também ela é dependente do senhor Malaquias. Ela também é dependente, porque eu vou pegar, ela também tinha qualidade de dependência. Ela também podia receber junto com a Dona Júlia, mas não requereram no tempo. Ela tem agora, quem toma conta dela? A irmã,
que tem a curatela, que antes era a dona Júlia, agora é a irmã dela que tem a curatela. Então, nós vamos, com a morte da dona Júlia, nós vamos qualificar a Esther como dependente do senhor Malaquias e pegar esse valor, continuar trazendo para a Esther, porque a Esther tem qualidade segurada. Entenderam? Sei que pode ser que dê um nó, mas é isso que a gente vai se deparar todos os dias. E são nessas situações em que a gente distingue o menino do homem. Por quê? Porque outrora eu não poderia. Então, no previdenciário é caso a caso. No previdenciário, a gente nunca pode dizer só dessa forma está correto. No previdenciário não existe um único caminho. Eu tenho que analisar o caso para eu ver o que dá para ser feito e as possibilidades que eu tenho para trabalhar naquele caso. E se você tiver esse olhar, você vai ver que existe muitos clientes. É uma área imensa, gente. É uma área enorme. É um tal do mar azul que todo mundo fala que na sua área tem, mas um previdenciário realmente tem. Tem. Porque nós temos situações em que, se você olhar, você fala, não, eu estudei que pensão não gera pensão. Então, como aqui eu vou pegar aquela pensão que a Júlia recebia e trazer ela para a Esther? Porque eu sei que eu não vou pegar, não é a pensão da Júlia, não vou ligar a Esther à Júlia, eu vou ligar a Esther ao Malaquias. Porque quem tem qualidade de segurado é o senhor Malaquias. E a senhora Esther, ela é dependente, ela mesmo tendo mais de 21 anos de idade. Porque Esther, ela é o quê? Ela é interditada. Ela não tem razão de si. Alguém cuida dela. Neste caso, ela não pode trabalhar. E neste caso, ela é segurada, ela é coberta pela proteção do INSS, que são as pessoas maiores de 21 anos, que se elas forem, então, deficientes. Então, você que é advogado generalista, que está pegando tudo que aparece, por quê? Porque ainda não se estabilizou, ou até mesmo você que está migrando de outra área para o direito, do direito para o previdenciário. Então, se você quer ser um advogado, uma advogada previdenciarista de sucesso, trabalhando com confiança e tendo êxito em seus processos, não saia daqui, porque eu garanto que até o final desta série de aulas você vai saber o passo a passo para trabalhar com o previdenciário e conseguir alcançar altos resultados com ótimo retorno financeiro e reconhecimento no mercado, tendo confiança e passando também confiança para o seu cliente. Já compartilha essa aula com todo mundo que você conhece. Com todo mundo que é advogado, quer trabalhar, que quer aprender mais do direito previdenciário. Aquele sócio do escritório, aquela pessoa que você quer fazer parceria, aquela pessoa que você conhece e que você sabe que a pessoa ela está querendo saber do direito previdenciário, mas que ela não está nessa aula, que poderia estar. Aquele seu afiliado do escritório, que você quer que ele aprenda, porque de repente você está aqui, mas você não quer deixar a sua área, mas você quer abrir aí um espaço para começar no previdenciário. Eu tenho muitos alunos que dizem para mim, estou trabalhando em um escritório grande, e nesse escritório, todas as vezes que chega um previdenciário, a gente faz parceria com outros advogados, mas os meus patrões querem que eu me especialize no previdenciário para a gente não ter que repassar essas ações para frente, para a gente ter um setor no escritório de direito previdenciário. E é assim que é em muitos lugares. Aqui é o contrário, nós somos um escritório completamente voltado para o direito previdenciário. Um escritório previdenciarista. Mas você vai aprender comigo
que o previdenciário, ele também tem uma certa ramificação, principalmente com o direito do trabalho, porque está muito ligado aos benefícios por incapacidade. Nós temos, por exemplo, o empregado que ficou doente e ele precisa de um benefício por incapacidade temporária. Esse empregado, Marcelo é empregado, ele ficou doente e ele tem a sua CTPS assinada. Sua CTPS está assinada com R$ 1.200. Será que dá para ver direitinho daí? Vou trazer aqui para um outro plano aqui. O Marcelo, ele é empregado. Marcelo tem um chapéuzinho. Ele é empregado. Trabalha em uma empresa que paga para ele a remuneração de R$ 1.200. Só que isso aqui é o que está na sua CTPS, mas por fora ele ganha R$ 3.500. Aí o Marcelo ficou doente, ele ficou doentinho, deitado aqui numa cama, não pode sair. E aí o Marcelo foi pedir um benefício previdenciário por incapacidade temporária. Por que um benefício previdenciário? Porque ele tem a CTPS assinada. Ele tem na CTPS assinada, ele tem o quê? Qualidade de segurado. Quando ele chegou, bateu lá na portinha do INSS, fez o seu pedido, certo, contando que ia receber daqui mais ou menos 30 a 40 dias, começar a receber o seu salário. Ele se deparou com a seguinte condição: a empresa do Marcelo não estava pagando o INSS do Marcelo. Não estava pagando. Aí o Marcelo falou: e agora o que eu vou fazer? Porque eles não estão pagando. E o Marcelo pode ficar sem receber esse benefício? O Marcelo pode ficar porque a empresa não está pagando? Não é responsabilidade do empregado. Isso é uma responsabilidade do empregador, da empresa. A empresa que tem responsabilidade em pagar. E neste caso, você vai requerer mesmo assim no INSS. Resolva-se. Se o INSS negou, ele indeferiu o pedido do Marcelo por dizendo que a empresa não estava pagando. O que vai ser feito? Você vai judicializar esse processo. Por quê, doutora? Porque não é responsabilidade do Marcelo se o INSS, se a empresa não estava pagando para o INSS. A empresa, o INSS é que cobre da empresa, não é responsabilidade. Mas daí a Carmelita, ela também trabalhava no valor de R$ 3.500 e ela ganhava também R$ 1.200. Agora a Carmelita também ficou doente também. E a Carmelita pensando assim: eu ganho R$ 3.500 e eu fiquei doente, vou fazer o meu pedido de benefício por incapacidade temporária, tudo bem, vou continuar ganhando meus R$ 3.500 porque é isso que eu recebo. Aí ela fez o quê? Ela bateu na portinha do INSS. E quando ela fez o seu pedido na porta do INSS, ela descobriu que, na verdade, a empresa ela não recolhia em cima dos R$ 3.500, só em cima dos R$ 1.200. E agora, José? E agora que o advogado que ela procura você, o que você faria nessa situação? Você vai ter que acionar, então, a Justiça do Trabalho. Uma ação trabalhista
para que seja o que? Retificado. Essa o que? Essa CTPS dizer para o juiz, olha, apesar da empresa pagar R$ 1.200, não é esse o salário da Carmelita. Ela tem que receber os R$ 3.500. E isso é uma ação trabalhista, em que vai resolver isso lá, a empresa vai ter que recolher o INSS em cima desses R$ 3.500, para que a Carmelita venha receber no seu período de 6 meses, 8 meses, 1 ano, que ficou afastada. Neste caso, nós que temos um escritório, lembra que o nosso escritório, ele é totalmente, aqui é o meu escritório, voltado voltado para previdenciária, nós temos um setor dentro dele, um setor trabalhista. Nós temos aqui uma advogada que ela é trabalhista para o lado do empregador e temos uma que é para o lado da empresa. Apesar de sermos um escritório especializados em direito previdenciário, são nesses momentos em que a gente aciona o nosso setor trabalhista. Mas você, por exemplo, que não tem um escritório sozinho, doutor, eu não tenho um escritório só, mas doutor, eu sou empregado de um escritório, ou eu sou sozinha, então você também pode fazer essa ação trabalhista. Se você for um escritório sozinho, pode fazer essa ação trabalhista em conjunto com a ação para trazer o resultado para a ação previdenciária, para trazer o melhor benefício para o seu cliente previdenciário. E, no caso, vamos voltar ali, vamos trazer agora a história do Leandro. Eu nunca usei Leandro, vou usar mais vezes Leandro. Esse aqui é um boné do Leandro. O Leandro, ele trabalha para a empresa, para essa empresa. E aí o Leandro ficou doente. E o Leandro, então, descobriu que ele precisava se afastar para o INSS. Ele se afastou para o INSS e, neste caso, depois o INSS falou que ele estava, você tá bom, pode voltar para trabalhar. Quando ele chegou e bateu lá na portinha da empresa, olha, a empresa, o INSS disse que eu já tô bom. Aí o médico da empresa falou, não, Leandro, você não está bom, você está doente, nós não queremos você aqui. E ele vai no INSS, o médico do INSS, não, você está bom, volta para a sua empresa e a empresa tem que readaptar você. Ela que acha agora uma outra função. Nessa função que você faz de ferreiro, você não pode trabalhar, mas a empresa deve te colocar então o quê? No escritório dela. E aí a empresa, ele volta, trabalha um dia, a empresa fala, olha, volta para casa, Leandro, porque você não serve para trabalhar no escritório e também você não serve mais para trabalhar como ferreiro, porque você não aguenta mais. Volta para casa, a gente vai resolver essa situação. E aí a empresa faz o quê? Senta em cima e não resolve nada. E o Leandro passa um mês, coitado do Leandro, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses. Não acontece nada com ele. Ele não recebe nem do INSS, nem da tal da empresa, porque um joga para o outro. Aconteceu o que aqui? Limbo previdenciário. E neste caso, limbo previdenciário, a jurisprudência diz que no limbo previdenciário a responsabilidade é da empresa para pagar esse período. E neste caso, a empresa fala, Leandro, olha, não dá mais para você trabalhar, porque a doença dele foi uma doença comum, não foi acidentário, não foi uma doença devido ao esforço, mas foi degenerativa. Ele sempre trabalhou braçal, sempre vem desde criança, então foi desgastando. E o INSS e os peritos e até o médico entendeu que aquilo ali é de muitos anos de labor, foi degenerativo. Então ele não tinha segurança, ele não tinha carência, quer dizer, ele não tinha como ficar mais 12 meses após ficar bom para poder, como segurança ali, para não ser mandado embora na empresa. E essa empresa o despediu.
E agora, o Leandro, o que que faz? Tantos meses, doutora. Nem a empresa me pagou, nem o INSS. O que que a gente faz? A gente, então, faz o quê? Aciona a Justiça do Trabalho. E vai discutir na Justiça do Trabalho onde, quem tem o dever de pagar. Mas isso é o quê que eu estou dizendo tudo isso para você? Isso são parcerias que você pode fazer dentro da sua empresa, que você pode fazer com outros advogados. Gente, eu dei aqui um modelo de parceria que o direito previdenciário, lembra que eu falei que o direito previdenciário, ele tem o quê? Ele tem muitos braços. O direito previdenciário, um escritório especializado em direito previdenciário, ele pode trabalhar com trabalhista, ele pode trabalhar com cível, é muito bem-vindo nas curatelas, nas interdições, nas curatelas quando a gente fala em relação ao BPC, nas interdições com relações do BPC e o reconhecimento de união estável em casos de pensões por mortes, nos casos das trabalhistas, nos casos dos bancos, direito do consumidor, em que são descontados lá direto dos nossos clientes, aqueles consignados que está acima do limite, que ele não fez. São muitos braços em que você pode trazer para o seu escritório, para montar parcerias, estando dentro de um escritório, montando o seu próprio escritório, atendendo online, atendendo na sua casa. De repente, aquele seu cliente do previdenciário, ele tem essa demanda trabalhista, então você vai procurar um colega que vai trabalhar também junto com você, mas você não vai dispensar nem essa causa no previdenciário e nem na trabalhista, você vai arrumar parceiros que possam caminhar junto com você. Hoje o direito ele precisa de pessoas especializadas em uma área e pessoas que fazem muitas parcerias, porque de uma demanda você pode ter outras demandas que se você não resolver lá no direito do trabalho, você não resolve essa questão previdenciária. Então você precisa trabalhar junto com outros advogados. Eu sei que talvez vocês devem estar pensando, mas doutora, mas como eu vou trabalhar com esses benefícios? Como eu vou arrumar esses parceiros? Como eu vou saber resolver tudo isso que você está me dizendo aqui? Eu tenho muitas dificuldades, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que diante de tudo isso, você surgiu muitas dúvidas, porque muitas vezes as pessoas pensam que direito previdenciário é melzinho com a chupeta, é só ir lá bater na porta do INSS e pedir o seu benefício. Muitas vezes eu ouço que o direito previdenciário as pessoas não precisam nem ser advogados. Tudo bem, mas precisa saber, precisa dominar, sabe? Entende? Domina. Então tudo bem, mas precisa dominar o processo, precisa aprender, precisa eliminar essas dúvidas. Eu sei que é maravilhoso trabalhar com direito previdenciário. Essa é uma área muito rica em processos, porque como eu expliquei para você, além de você trabalhar com previdenciário, você pode alcançar o trabalhista, você pode alcançar a cível, você pode alcançar o direito do consumidor. Só exemplos aqui que eu estou lhe dando, tantos braços que o previdenciário tem e que se você não dominar esses benefícios, essas outras áreas, você vai ganhar também através de parcerias. Essa é uma área muito rica em crescimento e que tem uma oportunidade grande diante de você. Olha, são mais, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. São mais de 2,85 milhões, gente, milhões. Eu vou escrever milhões, porque eu não sei nem escrever isso lá em numeral, de pessoas, de processos aguardando na fila para análise. Pasmem, 80% desses pedidos aqui serão indeferidos.
pasmem, são indeferidos, deixando o cliente à mercê, sem saber o que fazer. Restabelecimentos. Pente fino está vindo aí. Quantos restabelecimentos nós temos para fazer? Quantos restabelecimentos de BPC? Restabelecimentos de benefício por incapacidade? De 12 em 12 meses, de 8 em 8 meses, você tem que pedir para a pessoa de novo, refazer, pedir que seja prorrogado. Essas pessoas, quando indeferem, elas, se quiserem aproveitar o quê? Aproveitar o quê? A nossa querida DER. Se quiser aproveitar a DER, terão que fazer recursos ou judicializar o processo. Vocês viram a quantidade de processos que tem aí para a gente continuar trabalhando no administrativo, fazendo recurso para o quê? Reverter o indeferimento ou judicializar esse processo? Você que está aqui, eu tenho certeza que você saberá conduzir bem esses clientes, que você saberá mudar esses indeferimentos em deferimento. E essa oportunidade única e real que pode mudar a sua vida e mudar a vida do seu cliente de uma vez por todas, eu quero te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que estão me acompanhando e muitas delas já estão com as suas vidas mudadas. Com certeza, com segurança, para andar no direito previdenciário e transformar esses 80% desses benefícios indeferidos em deferimento, seja no administrativo, seja no judicial. Eu sei que muitas dúvidas e muitas inseguranças acontecem, até mesmo diante dos advogados que já trabalham há algum tempo no direito previdenciário. Eu e meu esposo, quando começamos a trabalhar, nós também, é claro, nós também sentimos insegurança. E hoje nós olhamos para trás e a gente percebe o quanto a gente cresceu, o quanto nós desenvolvemos. Mas seria muito mais fácil se a gente tivesse aprendido através de um acompanhamento. Por quê? Porque aprender com indeferimento sai muito caro. Errar no previdenciário sai muito caro. Errar no previdenciário, você está falando de DER, que se perde. Que se você não souber fazer, não souber aproveitar, você está deixando dinheiro na mesa, literalmente. Se você não souber aproveitar essa DER, você está jogando dinheiro fora. Hoje, a gente pode pegar uma cagada de um advogado que não fez uma coisa boa, que perdeu dinheiro e reverter. Nós sabemos o caminho das pedras. Mas, para conhecer esses caminhos das pedras, a gente teve muito indeferimento até acertar. Porque na nossa época não tinha esses cursos, não tinha essas preparações, não tinha esses cursos pela internet, esses treinamentos. Ou você fazia uma pós, e a gente sabe que pós é muita teoria também, não pega na sua mão ali, anda junto com você, ele te dá uma noçãozona e você que se vire para caminhar. E isso faz com que as pessoas aprendam, mas aprendam errando. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você hoje tenha todo esse conteúdo e saiba que você não precisa errar para aprender. Você pode já pegar aquilo que as pessoas já fizeram de errado e falar, não anda por aqui, vem por esse lado, que esse lado é aqui que vai dar certo, e dar esse salto. Quando começamos, nós pegarmos todos os processos, desde inventário, trabalhista, penal, o que aparecesse, porque é esse o entendimento. Porque as pessoas, quando começam, elas começam com esse entendimento. Eu vou pegar tudo que aparecer, porque eu preciso de pagar conta, eu preciso de dinheiro. Ora, eu já fiquei 5, 6 anos na faculdade. Agora eu preciso de repor esse dinheiro. Muita gente até fez FIES,
Muitas vezes você tem ali um cônjuge, um pai, uma mãe que agora fala, agora vai, né? Agora eu não preciso mais te bancar, agora você vai caminhar sozinho com as próprias pernas. E a gente sabe que a advocacia, até 5 anos de advocacia, é ainda criança, ainda é novinho na advocacia. Então imagina, você já ficou 5 anos estudando, 5, 6 anos, e ainda ficar mais 5 anos para começar a ganhar dinheiro? É muito tempo, muita gente entristece, muita gente desanima, porque leva muito tempo. Mas porque essas pessoas não criaram, não entenderam que generalista vai levar muito tempo. Se você pegar um processo de cada um que aparece aí no seu escritório, você não fica bom em nada. Porque aquele que atira para todo lado não acerta o alvo. Porque para eu entender de processo previdenciário, eu preciso de conhecer a fundo, conhecer todos os caminhos das pedras, como diz a minha aluna. Eu quero conhecer o ninho das cobras. Eu preciso ir lá no ninho das cobras e saber aquilo que a teoria não ensina, porque a teoria ela é linear, gente. A teoria ela fala quem tem direito para o BPC são as pessoas idosas, deficientes, 1/4 salário mínimo. Quem tem direito de pensão por morte, aquela pessoa que é casado, o cônjuge, o filho, até 21 anos de idade. O direito de aposentar, a mulher a partir de 55 anos, o homem 60 anos, que são rurais, que vivem da economia familiar. Então a teoria ela é linear, ela é bonitinha, ela funciona. Mas ela não ensina que nós vamos encontrar os casos que eu passei aqui. Ela não, no benefício por incapacidade, fala que se a pessoa tem qualidade de segurado, ela vai receber o benefício e pronto, acabou. Mas aí ela não ensina, ela não mostra lá a história da Maria e da Laura, que a Laura, ela quer receber a pensão por morte da mãe. Ela não ensina a história do Malaquias, que a empresa não pagou. Ela não te ensina a história da Júlia, que ela recebia R$ 1.500 na carteira e ela recebia R$ 1.500 na carteira, R$ 1.200 na carteira, mas o salário real era R$ 3.500. Ela não explica a história do Leandro, que a empresa não quis pagar e não quis receber, e o INSS também não quis pagar e não quis receber. Então, a teoria não te ensina isso. Apesar de que nós temos que ter a teoria. Nós temos que conhecer a base, a teoria é a nossa base. Mas esses casos não se explicam nem em pós e nem na faculdade. Isso é a vivência, é o diário, é saber o que você deve fazer dia após dia, conhecendo bem o direito previdenciário. E é por isso que você, sendo generalista, você não saberá resolver essas situações. Você, como generalista, não vai conseguir conhecer a fundo todas as matérias, porque é impossível. E é por isso que eu, mais o meu esposo, vimos que não poderia durar muito tempo. E a gente precisava se especializar, focar em uma única área e ficar bom e ser referência naquela área e ser excelente nessa área. E hoje nós vivemos e nós trabalhamos exclusivamente com o direito previdenciário. Eu posso te garantir que ainda eu nem consigo atender todo mundo, porque é muita demanda no direito previdenciário. Nós temos aqui 3 setores de direito previdenciário que é o tempo todo trabalhando com ele. O tempo todo temos, porque é uma área com muita demanda, é uma área muito gigante. O previdenciário é rico em processo. 2,85 milhões de pessoas batem a porta do INSS anualmente. E é por isso que eu decidi fazer esse evento, para mostrar para você que é possível sim ter sucesso na previdência, ou seja, com a advocacia previdenciária, através de você especializar-se
nesses benefícios, seja assistencial, seja o benefício previdenciário. Temos advogados que trabalham exclusivamente com benefícios assistenciais, que são os nossos BPCs. Tem advocacias que trabalham com todos os benefícios assistenciais e previdenciários. Eu, exclusivamente, trabalho com benefícios assistenciais, benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria urbana, que não é a minha área, porque aí já é uma outra área onde a pessoa se especializa em aposentadoria urbana e ali ela se ramifica, se divide. Então não é a minha área. Eu trabalho com aposentadoria rural por idade, benefícios por incapacidade temporária, permanente, salário maternidade, pensão por morte e também benefício assistencial BPC. E dentro de todos esses pedidos, mais aposentadoria híbrida também, né? Que eu gosto muito, que é um misto aí de aposentadoria urbana com o rural. Nós temos 2,85 milhões de pedidos aguardando para ser analisado. É um número muito expressivo. E não sou eu que estou dizendo, mas são as bases de dados governamentais que informam esses números. Por isso que é importante que você esteja preparado para atuar no direito previdenciário. Porque uma pessoa que olha para esse número aqui, o que adianta eu ter uma alta demanda de clientes de procura e não saber resolver, porque eu estou ali no raso ainda, estou esperando por aqueles benefícios que são prontinhos na receitas, que são fáceis. Esses casos que saem fora da casinha, que saem fora da nossa rotina, da linha, né, do linear que eu disse, que a teoria linear, que vai um pouquinho além da curva, trazem essa confusão e às vezes você se sente incapacitado. Mas não quero te deixar triste. Na maioria dos casos, são esses casos fora da curva, que não são linear, em que você vai se deparar. E quando você alcança o objetivo desse cliente, quando você alcança o deferimento num processo que outros advogados disseram que não tem jeito, que não dá, mas isso traz uma satisfação tão grande para a gente, para o nosso cliente. Principalmente em uma situação, às vezes, que quando o advogado até dá risada de você. Eu mesma, quando contei o caso, que nós estamos pedindo um benefício assistencial, um BPC. Esse BPC, essa criança, ele foi feito um pedido para um menor. Ele tinha 9 anos. Esse menor veio a falecer antes mesmo de fazer a perícia no INSS. E agora, os seus pais entrou com o pedido para receber a DER, para receber as parcelas não pagas desse benefício, sendo que o cliente nem fez a perícia. Ao você olhar para isso, você diz assim, não, tem jeito não, nem fez a perícia. Eu vou fazer um pedido se não gerou o direito? Primeiro eu tenho que gerar o direito, nem teve a geração do direito. Como que eu vou querer buscar agora a DER, o indeferimento? E tá aí o pulo do gato. Nós fizemos essa ação, eu fiz em parceria com um aluno e esse advogado que eu fiz parceria, nós protocolamos esse processo. Eu fiquei muito feliz em ter participado desse processo, porque essa pessoa não se sentia confiante em fazer, então fez comigo. E quando eu mostrei nas redes sociais que eu estava trabalhando com esse processo, teve um advogado que deu risada, quer dizer, ele não acreditava que seria possível, juridicamente, um processo possível. E, para tristeza dele, nossa alegria, foi aceito o pedido, foi deferido, quer dizer,
juridicamente é um ato perfeito, juridicamente possível. Nós fizemos, foi recebido, a juíza agora se manifestou no sentido de que vai fazer a perícia pela documentação que nós fizemos, mas nós fizemos isso no pedido. Na peça nós provamos o direito, provamos que o INSS não errou, porque ele passou-se 9 meses esperando uma perícia e não foi feita, então extrapolou o prazo. Provamos que ele tinha direito, então você vem provando o direito primeiro. E depois você pede, então, a possibilidade de pedir que os seus parentes, seus pais, receba, porque ele tinha o direito e não foi acudido, não foi dado a ele a oportunidade dele receber esse benefício em vida. Então agora o seu espólio quer receber esse benefício. E foi aceito, foi mandado agora para a perícia fazer documental. E nós estamos agora com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque a criança faleceu de câncer. Ela faleceu devido à doença. Tem os laudos. Nós temos o internamento que foi feito hospitalar, todo o histórico de tratamento que foi feito, todos os remédios, todos os procedimentos. E a criança faleceu devido à doença. Quer dizer, gerou o direito, é possível. E diante disso foi comprovado através do quê? Através da documentação. Agora, vindo que a criança ela é realmente o laudo favorável do perito da justiça, porque tem que ter, né, minha gente? Junto com o CAD único, que ele tinha também o direito, que estava dentro de 1/4 de um salário mínimo, pronto, a gente consegue, então, possível deferimento para que a família receba o benefício. Mas olhando para isso, olhando para essa situação, de início, a gente não vê possibilidade. São processos que a gente tem que sentar, debruçar e aplicar o quê? Aplicar a técnica processual. Aqui foi preciso buscar um conhecimento. Te digo que nesse processo eu tive que usar 5 técnicas processuais. 5 técnicas processuais para conseguir montar uma peça. Quer dizer, primeiro eu tenho que gerar o direito do meu cliente, depois então pedir as parcelas. Mas eu não posso atropelar isso, eu tenho que saber fazer. Porque se eu buscar primeiro só a concessão das parcelas atrasadas, nem foi gerado o direito. O juiz iria olhar para mim e falar: doutora, me diga aqui o que você está querendo. Ah, eu quero só as parcelas não pagas. Mas nem houve deferimento. Como que eu vou te dar o direito das parcelas não pagas? O direito das parcelas não pagas é quando tinha o deferimento. É que nem chegou a gerar. O processo teve que ser paralisado de ser analisado porque a pessoa faleceu. Então, nós tivemos que aplicar técnicas processuais cabíveis, ter o conhecimento dessas técnicas para, então, trazer para a realidade, para o mundo físico, né? Para a nossa realidade, o direito à concessão. E são essas técnicas que eu quero que você aprenda a dominar. São essas técnicas que eu quero que você comece a olhar para elas e trabalhar no processo de forma técnica. A primeira análise que você precisa fazer é a diferença, é diferenciar benefício assistencial e benefício previdenciário. Eu sempre termino finalzinho ali, porque não vai
não vai dando mais para eu fazer. Benefício previdenciário. A primeira, separação. Quando nós falamos de benefício assistencial, o que é benefício assistencial? É voltado à assistência para a pessoa enquanto estiver na necessidade. Quando eu coloco benefício assistencial, eu vou observar alguns critérios. O benefício assistencial ele vai ser pago à pessoa idosa de igual ou acima de 65 anos de idade ou o deficiente de qualquer idade, ou deficiente de qualquer idade. Eu sempre digo que para o BPC nós temos o nosso triângulo, que é o quê? O triângulo é deficiência, qualquer idade, idoso e tem que ter a miserabilidade e a vulnerabilidade. Se não tiver, se faltar um desses aqui, esse é aquilo que é necessário para o BPC. Deficiência mais baixa renda, vulnerabilidade, miserabilidade. Idoso mais vulnerabilidade, miserabilidade. Não é um ou outro, é acumulativo. Idoso, idade. Esse idoso, ele tem igual ou acima de 65 anos de idade, homem ou mulher. E precisa ser o quê? Vulnerável. O que significa a palavra vulnerável? Significa que ele não pode se ajudar, ele não pode se sustentar, ele não tem com quem ajuda ele, está vulnerável. Quando uma pessoa está vulnerável, ela está o quê? Ela está sozinha, ela está desamparada. Aqui ele não tem um outro cônjuge, um outro filho que sustenta ele. Então entra o Estado e faz essa cobertura, essa sustentação, porque essa pessoa já é um idoso e ela está vulnerável, ela não tem com quem possa contar. Ela está numa situação de vulnerabilidade. Miserabilidade, ele está pobre de maré de si, quer dizer, ele está numa situação lamentável, de pobreza, ele não pode trabalhar, não se sustenta mais, ele está pobre e vulnerável, ele não tem quem o faça, quem cobre, quem o ajuda, quem o sustenta. Quantos idosos nessas condições nós temos? Ao passo que a população, ela confunde essa questão de idade, de pobreza. A maioria das pessoas ainda entende que completou a idade, ele vai ter o direito de se aposentar. E nós sabemos que para se aposentar, precisa ter qualidade de segurado. Ou seja, como isso para mim é muito comum, é muito fácil, é meu dia a dia, às vezes eu me esqueço que tem muitos advogados que não compreendem essa relação de qualidade de segurado, de que a questão de qualidade de previdência, ela resguarda quem tem o quê? Quem tem qualidade de segurado. Então, a previdência social, ela é um seguro social. Agora, você imagina, você tem um carrinho,
Paga imposto por ele? Paga para o governo. Mas o governo, por isso, está cobrindo você de qualquer problema? Ele está te cobrindo se tiver um acidente, se for roubado? Claro que não. Para isso você tem que fazer o quê? Ter um seguro que paga se você falecer, se você bater o carro, se você quebrar um vidro, se você um terceiro bater em você, ele cobre o seu carro, cobre o conserto do outro, se você bater em alguém, enfim. Porque você está pagando um seguro. Para a Previdência, funciona da mesma forma, minha gente. Eu só estou coberta pelo seguro, eu só estou dentro, cobertinha aqui, isso aqui é a nossa tenda, a tenda do seguro. Eu só estou cobertinha aqui dentro, debaixo da tenda, se eu fizer o quê? Pagar. Se eu pagar, quem? O INSS. A tenda chama INSS, tá? A tenda do INSS. Eu só estou lá debaixo da cobertinha da tenda do INSS se pagar. Se o meu cliente pagar. Então, não existe isso de que eu preciso pagar ao sindicato e eu vou lá e lá eu vou no INSS, o sindicato vai conseguir para mim uma aposentadoria. Isso não existe, isso é errado, isso não existe. Para a pessoa se aposentar, ele tem que estar cobertinho debaixo da tenda do INSS. Vou colocar aqui, ó. Vamos para outra folha. Vamos fazer a tenda do INSS. Então, esse aqui é quem? Esse aqui é o CLT, que está pagando, ó, CLT. É o que tem a sua CTPS assinada. Contribuinte o quê? Obrigatório. Obrigatório. Aqui a tenda é do INSS. Contribuinte obrigatório, está debaixo da tenda. Quem mais? O contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Aquela pessoa que trabalha por conta. Aquela pessoa que ela tem um MEI, ela tem uma empresa, ela tem um trabalho, por exemplo, sou um autônomo, eu trabalho por conta. Sou responsável, tenho uma renda. Existe uma renda e eu pago. Um caminhoneiro, por exemplo, que ele quer pagar por conta como individual. Uma pessoa que abriu uma empresa para prestar um serviço, ele paga por conta. Ele não é obrigatório, igual o CLT. Ele paga por conta própria, mas ele está pagando o INSS. INSS aqui, ó, cifrão aqui, ó. Porque só tem debaixo da cobertinha quem está pagando o INSS. Quem mais está aqui dentro? O contribuinte facultativo. Quem é o contribuinte facultativo? Contribuinte facultativo é aquele que não tem uma renda fixa, mas ele paga o INSS da mesma forma porque ele sabe que se ele não pagar, ele não vai ter direito a um benefício previdenciário, mas ele não tem uma renda fixa, ele não tem um MEI aberto, ele não tem uma renda todos os meses, mas ele se vira e paga o INSS. Quem mais está aqui? Aqui está também o avulso, a pessoa que recebe avulso. Avulso. E também quem está aqui dentro, o segurado especial rural. Rural também está aqui dentro. Todos esses estão protegidinhos por quem? Pelo INSS. Estão na tenda do INSS. Então, aqui dentro, eles têm direito de quê? De aposentadoria. Aposentadoria. Eles têm direito de auxílio-doença, que é o quê? O benefício por incapacidade temporária, direito de auxílio
benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Mas quem? O pensão por morte, auxílio, reclusão e salário maternidade. Salário maternidade. Eles estão cobertos aqui, ó. Eles estão nessa tenda. Aqui eles têm esses benefícios. Quem que são os benefícios que não é para ele? É para os seus dependentes. A pensão por morte e o auxílio reclusão. A pensão por morte e o auxílio reclusão, a pessoa paga, mas não vai alcançar a pessoa. Não vai. Vai alcançar os seus dependentes. Mas a aposentadoria, o auxílio por incapacidade temporária, permanente, salário maternidade, alcança quem está pagando. Fora, porque o rural é alcançado porque ele está dentro da tendinha, ele está na tenda. Fora isso, meus colegas de trabalho, não lhe resta outra coisa. Isso aqui eu estou falando do regime geral da Previdência Social, tá, gente? Eu não estou falando de quem é policial, de quem trabalha na prefeitura, no estado, que tem o seu regime próprio, do bancário, do professor, não. É do regime geral da Previdência Social, tá? Então, quem não está debaixo dessa tenda, só lhe resta o quê? Só lhe resta o BPC. Só isso. Só isso. O BPC é um benefício de prestação continuada, regido pela Lei LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que vai ter a durabilidade enquanto estiver na situação de necessidade. Quais são essas necessidades? Vulnerabilidade e miserabilidade. Você pode trocar miserabilidade por hipossuficiência, porque o termo de pobreza, judicialmente, a gente coloca como hipossuficiente, quer dizer, eu não posso me sustentar. Para idosos e deficientes de qualquer idade. É claro que aqui entra a questão de renda per capita. 1/4 do salário mínimo para pessoas que não têm como provar que ela tem ajuda de terceiro, alimentação especial, tratamento não fornecido pelo SUS, fraldas descartáveis, toda a questão de fisioterapia, toda a questão de social, de tratamento que não é conduzida pelo SUS e que prove que os R$303, que é a renda per capita, não será possível sobreviver porque não dá. Se tem como provar essa renda, então nós podemos dilatar essa renda de 1/4 para até o que? Meio salário mínimo. Quando a gente consegue comprovar que a pessoa ela tem necessidades especiais e usa tratamentos, remédios não fornecidos pelo SUS. Então entra aqui uma análise totalmente diferente dessa. Então esse benefício assistencial, ele não entra o quê? Ele não entra 13º salário, ele nunca é mais do que um salário mínimo, ele nunca vai receber o 13º salário, nunca vai ser superior a um salário mínimo e ele não pode ser recebido em conjunto com um benefício previdenciário. Porque se a pessoa já tem um benefício previdenciário, ela tem um sustento. Então não é compatível com o benefício previdenciário. Exceto um outro benefício assistencial, que é o Bolsa Família,
Quem tem BPC, quem já tem Bolsa Família, pode pedir um BPC, porque o Bolsa Família não, na hora de fazer o requerimento do BPC, não vai ser incluso para o BPC. Mas se a pessoa já tem um BPC, quando for pedir o Bolsa Família, aí ela tem um problema, porque lá no Bolsa Família inclui a renda do BPC, que já tem uma renda assistencial. Mas para o BPC ainda a gente ainda tem a salvação de não contar. Por isso que está tendo essa divergência. Uns falam que pode, outros falam que não. Por quê? Porque se o meu cliente já vem com o Auxílio Brasil, eu posso requerer o BPC. Agora, se o meu cliente ainda não tem, ele conseguiu o BPC primeiro, agora ele quer o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás, aí ele vai ter problema. Que aí esse BPC vai contar. Combinado sobre isso? Então, olha só, esse BPC, ele jamais, coloca aí no seu coração, fala aí comigo, jamais esse BPC vai se transformar em uma aposentadoria. O que os nossos clientinhos pensam? Esses dias eu atendi a dona Marta e a dona Marta, ela falou para mim assim, eu já tentei conseguir um benefício para a dona Marta, eu consegui um BPC para ela, pedi um BPC. Mas o que acontece é que a dona Marta não foi, lá na hora de fazer a perícia, não deixou claro, o INSS não reconheceu a sua deficiência. Diz que ela não estava deficiente, ela não se encaixa no critério deficiência para BPC, ela não passou na perícia. A filha da dona Márcia disse para mim, olha só, doutora, agora a gente não quer mais o BPC, a gente quer agora, já que a minha mãe completou a idade, isso ela não tem 65 anos, ela tem menos, eu estava pedindo para ela um BPC o quê? Deficiente. Então agora que a minha mãe tem 60 anos, a gente não quer mais o BPC, a gente quer uma aposentadoria. Por quê? Porque agora minha mãe tem direito de uma aposentadoria. Porque ela completou 60 anos de idade. E aí você tem que, com todo carinho, cuidado, explicar para essa família que a dona Marta não vai receber uma aposentadoria porque ela não fez o quê? Ela não está debaixo da tenda do INSS. Ela não está, ela não fez. Ela não fez nenhum tipo de contribuição para o INSS. Então a dona Marta não vai poder se encaixar debaixo da proteção. Ao passo que a gente ter um indeferimento no INSS não significa que acabou por aqui. Não vai significar. Ainda tem muito chão, nós só vamos agora mudar de estrada. Agora nós estávamos numa estradinha indo para o deferimento, né? Eu costumo dizer que o deferimento está aqui, ó, deferimento. O quê? A vitória. Vamos colocar aqui, ó, os fogos da vitória. Então nós estávamos indo para cá. O INSS está aqui, ó. E a nossa estradinha estava aqui. E a gente estava indo, mas acontece que aqui teve um bloqueio na estrada. A gente não pôde passar nessa estrada, porque o INSS indeferiu. Não vou dar. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai contornar essa estrada. A gente vai para a justiça, a fim de buscar o quê? O deferimento. Ou a gente pode dar a volta por cima. O que é essa volta por cima? Eu posso fazer um recurso. Buscar o quê? O deferimento. Então, veja bem, eu estou aqui no INSS, estou buscando, estou pelejando, indeferiu o benefício, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar, continuo buscando o deferimento, mas agora através de um recurso junto ao INSS, ou eu vou para a justiça, só vou contornar um pouquinho o caminho, mas o meu caminho é o deferimento, é a vitória. Esses são os benefícios. Isso aqui eu estou falando de benefício BPC, porque as pessoas, elas entendem que
Se a pessoa completou a idade, então eu poderia fazer o pedido. Mas, e se a dona Marta tivesse 65 anos de idade? E aí, doutora? E aí, doutores, se tivesse 65 anos de idade, o que você me diz? Tem várias possibilidades aqui, doutores? Nós podemos começar um outro de novo no INSS, buscando agora o deferimento, porque agora eu vou buscar um BPC para idoso, já que o que indeferiu foi porque ela não tem a deficiência, mas ela passou na questão de miserabilidade e hipossuficiência. Então eu já sei que aqui vai ser possível. Se ela completou 65, beleza, eu posso começar um de novo. Mas aqui também, gente, eu já passei 12 meses no INSS esperando por isso. O que eu posso fazer? Eu posso judicializar? Posso. Eu posso fazer os dois pedidos? Posso. Eu posso, nesse pedido, falar assim: olha, excelência, estou buscando um pedido para a Marta. O nome dela é Marta ainda? Estamos na Marta? Estamos na Marta? Então vou colocar o nome da Marta aqui. Estou buscando um pedido para a Marta, excelência, por deficiência. Mas, todavia, se não for esse o entendimento, se não ficar comprovada a deficiência, então, neste caso, eu vou buscar, então, o que, gente? Eu vou buscar a reafirmação da DER. Vocês lembram da reafirmação da DER? É quando eu protocolo o pedido e no meio do caminho muda a situação. Ele não tinha direito, mas no meio do caminho passou a ter. Então eu posso dizer: olha, excelência, a dona Marta, eu estou buscando o deferimento porque ela é deficiente. Todavia, se não ficar demonstrado a deficiência, eu peço então a reafirmação da DER de quando ela completou 65 anos de idade e que seja deferido para BPC idoso. É possível fazer isso? Claro, claro que é possível, porque neste caso eu estou aproveitando o processo, pela celeridade do processo é possível. Os juízes fazem e eles acolhem esse pedido, mas nós precisamos saber que tem isso. Nós precisamos ter essa técnica processual. Mas primeiro você vai buscar o quê? Vai buscar a DER. Todavia, no entanto, se não for possível, aproveita o pedido da dona Marta. Mas neste caso, querido, você tem que explicar com carinho para a família que a dona Marta não vai conseguir uma aposentadoria, porque a dona Marta, ela não está na tendinha do INSS. Agora, se a dona Marta, ela está recebendo um BPC, e neste caso a dona Marta paga como facultativo. Ela está pagando o INSS como facultativo. E neste caso, ela vinha a falecer, os seus dependentes receberão pensão por morte? Receberão. Por quê? Não porque ela está recebendo o BPC, porque o BPC não deixa o quê? Pensão por morte. O BPC não deixa pensão por morte. Ele é um benefício assistencial único, individual. Ele não se transfere, ele não deixa dependentes. Então, não deixa, não pode ter pensão por morte. Mas ela vai deixar pensão por morte porque ela tinha qualidade de segurado. Ela pode, quem tem BPC recebendo BPC pode pagar como facultativo? Pode. E se no meio do processo a dona Marta, ela ficou doente, muito doentinha, já tem tempo que ela paga, ela já tem mais de 12 meses que ela paga, e ela ficou muito doente, houve uma piora no seu quadro,
tem documentações para isso. Então eu posso, através do facultativo, pedir o quê? Uma aposentadoria por invalidez. Porque aí ela vai receber o 13º. Porque aí ela não vai mais ficar tendo risco de ter esse benefício suspenso. Só que não é fácil de entender isso. Porque as pessoas fazem uma omelete com isso aqui tudo. As pessoas põem tudo num prato, ovo, tomate, trigo e bate tudo. Culpa deles? Não é. Não é. A pessoa não tem culpa de não ter essa informação. Mas você que está me assistindo, que é advogado e que quer trabalhar com previdenciário, tem obrigação de saber. Se você pegar uma causa previdenciarista, se você se intitulou, né, como previdenciarista, se você colocou lá na sua fachada que você faz previdência, você tem obrigação de saber distinguir qualidade de segurado. Quando a pessoa, ela jamais vai receber uma aposentadoria. Quando a pessoa está recebendo BPC, mas ela pode ter benefícios previdenciários porque ela paga como facultativo. Quando a pessoa estava recebendo um BPC e de repente aquilo se transformou em uma aposentadoria. Tem que entender e saber o porquê. Muitas vezes os nossos rurais, vocês lembram da história da Dona Neuza? A Dona Neuza, ela tem 60 anos de idade. Ela é casada com o senhor Benedito. O senhor Benedito fez o quê? Faleceu. Morreu. O senhor Benedito morreu. Dona Neuza foi lá na nossa tenda do INSS, bateu na portinha. Ô, eu quero um benefício aqui, a pensão por morte do meu cônjuge. E aí o cara do INSS falou, olha, Dona Neuza, não tem jeito. Fez o pedidinho lá, bonitinho, chegou uma cartinha da tenda do INSS. Dona Neuza, o senhor Benedito, ele tinha qualidade segurado, mas a senhora recebe um BPC. Neste caso, Dona Neuza, a senhora vai ter que escolher entre um BPC e a pensão por morte. Aí a Dona Neuza ficou triste, chorou, porque ela estava sem o senhor Benedito. E ela tem tantos remédios para comprar, ela está doentinha. E ela pensou que era uma aposentadoria e que ia receber os 2 benefícios. E agora ela ficou sabendo que ela não pode receber os 2 benefícios porque ela recebe um benefício assistencial, um BPC. E como ela recebe um benefício BPC, tem uma parede que impede que ela recebe também um previdenciário. E aí a Dona Neuza me procurou, chorando, triste. E aí eu fui conversar com ela e saber por que ela era rural e tinha um BPC. Os rurais podem ter um BPC? Podem. Podem, mas você tem que entender o porquê. E aí, entendendo o porquê, ela requereu sozinha, muitos anos. Dona Neuza é muito velhinha. E quando ela requeria, ela só dava a entrada. E ela chegou lá e disse que ela era doente, que ela não podia fazer mais nada, ela não podia trabalhar. O INSS, pegando a documentação dela de rural, porque o senhor Benedito já era rural também, deveria ter feito o quê? Analisado e dado o quê para ela? Um benefício, um auxílio-doença ou um benefício por incapacidade permanente. Não, o INSS deu um BPC. Ela foi embora para casa feliz que tinha aposentado. E agora ela chega essa notícia. E aí a gente analisando, voltando lá atrás, a gente entendeu que ela tinha qualidade de segurada. Ela deveria estar aqui, ó, debaixo da tenda do INSS.
Ela tinha os requisitos, ela tinha notas fiscais, ela é casada com o senhor Benedito, e o senhor Benedito tinha qualidade segurado. A certidão de casamento deles eram de produtor rural, de lavrador, de agricultor, o nome dela também. Estava lá a dona Neuza, agricultora. Ela tinha notas de fazer crochê, ela tinha notas que ela vendia limão, de comprar linha, de comprar... Ela tinha nota que ela teve filhos, ela recebeu salário maternidade na época dos filhos dela. Ela tinha notas de compras de produto com o nome rural. E ela recebeu salário maternidade dos 3 filhos como segurada. E aí, a gente fez o quê? A gente fez uma reversão, uma modificação, em um processo, mudando aquele benefício, BPC, comprovando que ela preenchia a qualidade de segurada. Ela tinha os requisitos de qualidade segurada na época contemporânea aos fatos, lá nos fatos onde ela pediu o benefício, que na verdade ela preenchia e que o INSS fez o quê? Errou. Ele deveria ter dado para ela um benefício por incapacidade e evoluindo para uma pensão, e evoluindo para uma aposentadoria por invalidez. Aí a gente transformou, fez um processo judicial, o INSS fez uma proposta de acordo, entendeu, demorou 2 anos, essa história é real, tá? Demorou 2 anos para o INSS entregar, dona Neuza recebeu toda a sua DER de 2 anos e modificou. O BPC, na verdade, ele teria que ter sido o quê? Uma aposentadoria. E aí a gente fez o quê? O processo de pensão por morte também. Agora, dona Neuza ficou muito feliz. Por que dona Neuza ficou feliz? Porque ela vai receber a pensão do senhor Benedito e vai receber ainda a sua aposentadoria rural, porque era isso que cabia ao tempo em que foi pedido. Vejam se não dá para a gente transformar um benefício numa aposentadoria tendo os requisitos, tendo conhecimento correto. Se a gente não fizesse isso, a dona Neuza ia perder. Eu ia perder 2 processos. 2. Ela ia continuar com o BPC, ela ia continuar sem a aposentadoria, porque uma vez que a gente faz essa transformação e pediu a pensão por morte, encerra ali o BPC dela, tá? Então foi juntando a DERzinha. E quando saiu a aposentadoria dela, rural, ela recebeu uma DER de 2 anos. Então esse processo eu recebi dele. E também recebi a pensão por morte que eu pedi. São 2 processos diferentes um do outro. Não está tudo dentro do mesmo pacote. Não é o mesmo pedido. Aqui foi feito um processo, aqui foi feito outro. Então, é aqui, o pulo do gato está aqui, queridos. É você saber o que você está fazendo. É você saber, aqui a gente diferencia os moleques dos homens, as meninas das mulheres, poderosas, fortes que nós somos, inteligente que nós somos, é aqui. Porque a gente vai saber olhar para uma situação e analisar, não com os olhos rasos, mas ter um discernimento do que nós estamos fazendo. Eu consigo sim. Deixa comigo. Estão rindo? Você vai ver a minha vitória do meu cliente? Como eu gosto desses casos difíceis. São esses casos que me desafiam, que me faz acreditar que eu nasci para isso, que esse é o meu chamado. São esses casos que me faz tirar lá o meu popô da cadeira e lutar pelo meu cliente. Falar, nós vamos conseguir. Como eu gosto de ensinar você a saber que tem jeito sim. Só que você tem que ter a técnica certa para isso. Você tem que saber previdenciário para isso. Se você ficar com preguiça de assistir essa aula, de assistir a segunda aula, de assistir a terceira aula,
você não vai conseguir saber lidar com essas situações. Você vai continuar chorando, reclamando do direito, dizendo todos os dias que 3 vezes ao ano enche cada vez mais de advogado, e advogado é uma área que não dá mais dinheiro. Você vai ficar reclamando que você tinha um sonho, que você pensava que era uma coisa e realidade é totalmente diferente. Está cheio de advogados dessa forma, porque são preguiçosos para estudar. Porque querem viver no raso e os peixões não estão nos rasos. Você já viu você colocar ali o seu barquinho, ficar na beirada do mar e pegar um peixão? Tem que ir lá, tem que ir para o fundo do mar. E lá o mar é agitado. Mar leve não faz marinheiro bom. Sem esses processos difíceis, sem esses processos que tiram o sono, que te faz lutar, não te faz previdenciário bom. Você precisa saber que são esses casos, que são essas diferenças, que são esses desafios que vão te fazer você se destacar no mercado. As pessoas vão falar de você como um bom nome, vão dizer, vai lá, porque lá eu garanto que você vai conseguir. Porque lá, se você não conseguir, você vai falar que não consegue, esquece, porque não dá. E neste tipo de profissional, não se barganha dinheiro. Não se barganha. Você quer o melhor, você paga mais caro. Você sabe disso. Quando você quer o melhor médico é o mais caro, a melhor roupa é a mais cara, a melhor casa é a mais cara. Por que o advogado, o melhor vai ter que ser o mais barato? Quer ser um profissional bem remunerado? Aprenda previdenciário. Aprenda a trabalhar com previdenciário. Não dá para você ler algumas coisinhas, viver de post, ficar com preguiça de investir, com preguiça de estudar, com preguiça de ficar horas aqui aprendendo comigo. Ai. E no final das contas, você olhar para sua conta bancária, tá vazia. E você reclama. Sabe por que às vezes a gente faz isso? Culpa é de quem? É nossa. A gente tem que entender que nós somos o que nós queremos ser. Se eu tenho preguiça de estudar, se eu acho tudo caro, tudo é muito caro. Ah, não, é muito caro, não dá. Você nunca está lá em cima. Você só vai ser um reclamão a vida inteira. É isso que você quer? Você quer ter clientes que chegam para você e falam, ah, não, doutor, você é muito caro. Eu atendi a dona Francisca. A dona Francisca, ela sentou na minha sala e falou, eu quero uma especialista. Com 2 meses eu consegui o processo, o benefício dela. Ela chegou para mim e falou assim, doutora, vamos renegociar os meus honorários? Eu olhei para ela, oi, como, dona Francisca? Não, porque foi muito rápido. A senhora chegou aqui, sentou e falou que queria um especialista, não foi? É, especialista sabe fazer o que está fazendo. Especialista conhece o caminho das pedras. Especialista passa horas e horas estudando. Especialista investe em curso, em livro, em pós, em estudo, gasta seu tempo, perde seus domingos, seus sábados com a família, perde cinema, perde um monte de final de semana. Eu perdi um monte de amigos. Especialista ensina. Especialista passa horas fazendo o quê? Fazendo livros. Lives. Especialista gasta, investe tempo. E custa caro, dona Francisca. Especialista custa caro, porque é melhor a senhora conseguir com 2 meses e ter, ou ter feito sozinha e ter um indeferimento. Depois trazer para mim. Não tem jeito com você mesmo não. Vou pagar. É claro? Se eu me preparei, se eu estudei, se eu investi. Agora, se eu ficar dizendo, esse livro é caro, esse curso é caro, para eu ter o meu melhor, o meu cliente vai sentar aqui no meu banco, na minha cadeira e vai dizer, o seu processo é muito caro, o seu serviço é muito caro. Poxa, se eu, ao investir no meu trabalho, eu fico só reclamando que as coisas são caras, que eu não posso pagar, porque não dá, porque agora não,
cliente vai fazer a mesma coisa comigo. Ele não vai sentir segurança. A culpa da gente ganhar pouco é da gente mesmo. Porque nós olhamos para as coisas e falamos, ai, deixa para depois. Eu invisto em viagens ao invés de investir em estudo. Ai, mas para mim está muito caro para você investir nesse material. Mas para eu ir lá passear 2 semanas, eu mereço, eu posso. Quem aproveita hoje, não aproveita o futuro. Se você negar-se a si mesmo hoje, você aproveita seu futuro. Porque é assim que a roda gira. É assim que as coisas são. Quantas vezes eu vejo um aluno que fala, manda mensagem para mim, olha, eu não posso agora, mas mais para frente eu posso. Aí mais para frente ele perde. Ele perde um processo porque ele não tinha o conhecimento. E aquele valor que ele perdeu de honorário pagava 2, 3 vezes o curso que ele poderia ter comprado comigo. Infelizmente, quando a gente não sabe, então diante das oportunidades a gente não sabe, a culpa é nossa. A gente precisa admitir que a culpa é exclusivamente nossa quando a gente está diante de alguns processos e não sabe o que fazer. Porque a gente teve a oportunidade de aprender e de saber e a gente não fez. Hoje vocês estão diante de um outro patamar, diante de outros estudos que vocês mesmos precisam tomar uma decisão de que, olha, na próxima aula eu vou continuar. Ou você toma a decisão de falar, é muito cansativo, eu não quero ouvir, porque a gente não gosta de ouvir verdades, né? É muito mais fácil ficar dizendo que a gente é bom, que a gente é bonito, que a gente é bom demais. Mas lá no fundinho nós sabemos quem nós somos e onde nós estamos. Nós sabemos. É aqui, queridos. É aqui que faz marinheiro bons. É estudando, é se dedicando, é aprendendo. É olhar para cada pedido e saber o que você vai fazer a partir de então. Por isso que o primeiro passo do previdenciarista obrigatoriamente é saber o que é qualidade de segurado, o que é a diferença entre o benefício assistencial e o benefício previdenciário. Porque quando eu estiver diante de um processo em que a pessoa tem qualidade de segurado, eu não posso pedir para ele um BPC, porque o BPC vai trazer prejuízo para aquele produtor rural, porque ele vai receber por um tempo, mas daqui a pouco ele vai querer uma aposentadoria e ele passou 4, 5 anos da sua vida recebendo um BPC e a culpa é de quem pediu o BPC para ele, se ele tinha qualidade de segurado. Porque nós temos momentos que a gente também erra. Nós temos momentos em que o INSS errou, como o caso da dona Neuza. Mas nós temos momentos em que a gente erra. Porque a gente pede errado. Eu já salvei tanta gente de que ia pedir um negócio e era errado. Olha, analise isso aí. Se realmente a pessoa, se esse é o benefício que você deve pedir para esse cliente. Dá uma olhada na documentação da pessoa, é isso mesmo que deve ser feito aí? Então aqui neste momento, na questão de saber benefício assistencial e benefício previdenciário, que você tá a chave aí do seu pedido. Então nessa aula você aprendeu comigo a diferença entre benefício assistencial e benefício previdenciário. Passei com você por vários casos da dona Marta, da dona Neuza. Quando a pessoa ela tem direito de um benefício previdenciário, quando a pessoa só se encaixa num BPC, os valores, a diferença. Quando a pessoa quais os critérios para o BPC, quais os critérios para um direito previdenciário, que é o quê? Qualidade de segurado. Aprendemos a quantidade de benefícios que estão diante do INSS e que nós precisamos aproveitar essa chance, essa janela
Aprendemos também sobre o Marcelo, a Carmelita, nos casos dos benefícios por incapacidade, quando a gente percebe os erros, o que a gente pode fazer, as parcerias que nós podemos fazer no direito previdenciário em relação a outros parceiros ou outros pedidos dentro da advocacia previdenciária. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque na próxima aula tem muito mais coisas para eu passar para você. Ainda tem qualidade segurado, ainda temos aula sobre processos administrativos, ainda nós teremos aula sobre processo judicial, quando é a hora de cada um dos processos. Nós temos muitos assuntos a serem conversados. Nós temos muitos processos e casos para serem analisados, meus com de vocês, aonde a gente vai diferenciar, onde a gente vai saber quando eu entro no INSS, o que eu preciso para dar pontapé de entrada no INSS e aquilo que eu vou fazer para a questão também de processo judicial. Quais as documentações para eu requerer um pedido administrativo, judicial. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque para mim foi um prazer, porque eu realmente amo o que faço e eu gosto de passar essas informações. Eu digo às vezes que eu sou mais professora do que advogada, porque tudo que eu faço eu começo a ensinar. Eu nem sempre fui advogada, eu já fui comerciante, eu já fui cantora, ainda canto até hoje, mas enfim. Todas as vezes, em todos esses ramos, eu me tornei professora daquela área. E não é diferente com o direito previdenciário. Desde que eu me tornei advogada, eu já comecei a querer ensinar, a trabalhar, a dar aula de previdenciário. Essas informações que eu passei para você que hoje é de extrema importância, porque é o básico que um previdenciarista, o mínimo que um previdenciarista precisa fazer para o seu crescimento, para o seu atendimento no direito previdenciário. Quando eu recebo os feedback de vocês, que conseguiram fazer os seus processos, melhoraram, conseguiram lograr êxito, nossa, eu fico tão feliz. Quando vocês me mandam que de alguma forma eu pude ajudar vocês, eu fico muito feliz. Eu fico realmente com o coração transbordando de alegria, porque eu cumpri o meu objetivo. E por isso você não pode perder a próxima aula, que será na quarta-feira, no dia 16, onde eu vou falar sobre processos administrativos junto ao INSS. Por quê? Porque o INSS é a nossa portinha de entrada. As documentações. Eu vou falar para você quando eu devo ali ficar insistindo no administrativo. Quando compensa insistir no administrativo. Por isso, o meu muito obrigada por você ficar aqui até essa hora. Muito obrigada porque você ficou até o final. Você que ficou até o final comigo, aqui, estudando junto. É você que vai crescer. É você que vai estar na próxima aula. É você que vai caminhar junto comigo. Por isso, não perca, porque aqui a gente vai filtrando e vai sabendo quem realmente vai se diferenciar dos meninos para os adultos. É extrema importância que você cresça, que você aprenda, que você desenvolva. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.